Os Cavaleiros do Zodíaco, conhecido também como Saint Seiya, é um mangá criado por Masami Kurumada no ano de 1986 e teve sua adaptação para anime no mesmo ano pela Toei Animation. Jovens guerreiros chamados de Cavaleiros lutam usando armaduras sagradas baseadas em constelações, treinados para defender a reencarnação da deusa Atena. Muitas sagas surgiram a partir da primeira história e vários personagens e vilões foram introduzidos com o passar do tempo. Usando muita mitologia e fantasia, o anime se tornou um dos mais influentes em várias partes do mundo e principalmente no Brasil. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer e agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Nos tempos mitológicos, os deuses reinavam o mundo e Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, comandava a terra, sendo que Zeus comandava os céus, Poseidon comandava os mares e Hades comandava o mundo dos mortos. Hades já tentou dominar a Terra e para isso entrou em combate com Atena na chamada Guerra Santa. Mas Atena tinha jovens dispostos a dar a sua vida para proteger a deusa. Esses jovens são chamados de cavaleiros. 88 cavaleiros representados e protegidos por uma constelação única. Depois da vitória de Atena, a Terra viveu em paz pela proteção da deusa que reencarna em uma jovem a cada era. E na atualidade, a deusa reencarnou numa criança recém-nascida. Os cavaleiros são divididos em 3 tipos, classificados conforme seus poderes e suas habilidades de despertar o cosmos, mas principalmente diferenciados pelas suas armaduras. Os cavaleiros de bronze são os que na teoria têm o menor nível de poder, seguidos um nível acima pelos Cavaleiros de Prata, e o principal grupo protetor de Atena são os 12 cavaleiros representando o Zodíaco, os Cavaleiros de Ouro. Os humanos normalmente possuem 5 sentidos básicos: visão, audição, tato, olfato e paladar, mas também existe um que pode ser considerado o 6º sentido, a intuição. No universo de Cavaleiros do Zodíaco, os guerreiros são movidos pelos sentidos, mas também pelo cosmos. O cosmos seria basicamente a força interior de cada um dos cavaleiros, uma fonte de energia capaz de manipular até mesmo átomos e de destruir matéria. Desse jeito, o cavaleiro que despertar o 7º sentido atinge o cosmos e chega a um nível de poder extremamente elevado. E os principais cavaleiros que atingem esse nível de luta são os Cavaleiros de Ouro. Inclusive, alguns chegando até a despertar o 8º sentido, o Arayashiki. Um nível em que o cavaleiro é capaz de sobreviver ao mundo dos mortos. Os Cavaleiros de Ouro ficam situados no Santuário Sagrado, na Grécia, dispostos na ordem zodiacal. Sendo o primeiro, Mudiares, o mais pacífico e tranquilo Cavaleiro de Ouro. O segundo é o brasileiro Aldebaran de Touro, o cavaleiro com maior força bruta. O terceiro é Saga de Gêmeos, o cavaleiro com a maior dualidade e um dos mais habilidosos em combate. O quarto é Máscara da Morte de Câncer, o mais violento e revoltado dos cavaleiros. O quinto é Aioria de Leão, o cavaleiro mais bondoso, nobre e corajoso de todos. O sexto é Shaka de Virgem, o homem mais próximo de Deus, sendo até considerado a reencarnação de Buda. O sétimo é Doku de Libra, o mais respeitado e admirado dos cavaleiros, o único que já participou e sobreviveu a uma guerra santa, ainda vivo na atualidade. O oitavo é Milo de Escorpião, o mais calmo e emocional dos cavaleiros. O nono é Aiolos de Sagitário, irmão de Aioria de Leão, também é um dos mais bondosos, honrados e o mais inteligente em batalha. O décimo é Shura de Capricórnio, o cavaleiro mais fiel à deusa Atena. O 11º é Camus de Aquário, literalmente o mais frio dos cavaleiros. E o 12º e último, Afrodite de Peixes, o mais orgulhoso e belo dos Cavaleiros de Ouro.
Depois das 12 casas, existe o templo do mestre do santuário, que comanda todos os outros cavaleiros e serve unicamente para proteger a deusa Atena. E por último, existe o templo de Atena, onde fica a reencarnação da deusa, sendo acessada apenas pelo grande mestre. O atual mestre do santuário é Ares, o irmão de Xion, o antigo cavaleiro de Ares, que também participou da primeira Guerra Santa junto de Doco de Libra. Um dos cavaleiros mais habilidosos era Saga de Gêmeos. Ele era bondoso e tinha um coração puro, mas possuía um irmão gêmeo malvado chamado Canon. Canon queria conspirar para matar Atena e comandar os cavaleiros para benefício próprio. Com isso, Saga acabou trancando seu irmão numa prisão de onde ninguém poderia escapar. Mas as palavras de Canon começaram a despertar um lado maligno em Saga, que constantemente lutava entre seu lado bondoso e seu lado maligno. Infelizmente, o lado maligno dominou e Saga acabou sendo corrompido, o que levou a atacar e matar o mestre Ares e tomar o seu lugar sem que ninguém soubesse disso. Algum tempo depois, Saga, disfarçado de Ares, foi até o templo de Atena para assassinar a bebê que seria a reencarnação da deusa, para que desse jeito ele pudesse dominar a Terra. Mas antes que pudesse fazer isso, Aiolos de Sagitário impediu o ataque e, para salvar Atena, fugiu com a criança nos braços. O problema é que com isso, Saga ordenou que os restantes dos Cavaleiros de Ouro fossem atrás de Aiolos, que na verdade ele teria sequestrado Atena e que ele seria um traidor do santuário. Sem saber da verdade, os outros cavaleiros atacam o Aiolos, que mesmo assim consegue fugir, mas fica mortalmente ferido. E antes de morrer, nas ruínas próximas do santuário encontram um senhor, Mitsumasa Kido. Aiolos conta a verdade a Mitsumasa e pede para que proteja aquela criança, a reencarnação de Atena, junto de sua armadura de ouro de Sagitário. E com isso, por consequência das batalhas, Aiolos morre. Mitsumasa Kido adota a criança como sua própria neta e a chama de Saori Kido. O Sr. Kido então junta garotos órfãos do mundo inteiro e os treina para se tornarem cavaleiros de Atena, sendo cada um deles enviados para uma parte do mundo para concluir o seu treinamento. 6 anos depois, 10 das crianças se tornaram cavaleiros de bronze e voltam ao Japão, onde percebem que Mitsumasa Kido havia morrido pela idade avançada. E agora, Saori Kido organiza um torneio para saber qual dos cavaleiros seria o mais digno de ganhar a sagrada armadura de ouro de Sagitário. Mas um dos cavaleiros não volta imediatamente. Ikki de Fênix surge no meio do torneio e, atormentado pelo seu treinamento na Ilha da Rainha da Morte, considerada o inferno na Terra, acaba roubando a armadura para si. A partir daí, 4 cavaleiros se unem mais que os outros e formam um grupo que, aos poucos, fortalece uma amizade que chega a praticamente ser uma irmandade. Shiryu, o cavaleiro de bronze de dragão, treinado nos 5 picos de Rozan, na China, pelo próprio Doco de Libra, o mestre ancião. Yoga, o cavaleiro de bronze de Cisne, treinado na Sibéria pelo cavaleiro de cristal, sob a tutela de Camus de Aquário. Shun, o cavaleiro de bronze de Andrômeda e inclusive irmão de Ikki de Fênix, treinado na ilha de Andrômeda pelo mestre Albion. E Seiya, o cavaleiro de bronze de Pégasus, treinado no próprio santuário na Grécia pela amazona Marin. Os 4 conseguem derrotar Ikki e pegar algumas partes da armadura, mas são interceptados por outros cavaleiros de bronze e cavaleiros de prata, que foram enviados por Saga, disfarçado de mestre Ares, para conseguir de volta a armadura de ouro. Até esse momento, a Saori não sabia que era a reencarnação de Atena, e através de uma carta deixada pelo seu avô Mitsumasa Kido, ela acaba descobrindo quem realmente é e percebe o grande mal que atinge a Terra. A partir daí se desenvolve a saga das 12 casas, onde os cavaleiros de bronze, agora tendo Ikki como um aliado, vão até o santuário e precisam derrotar o maligno mestre Ares.
sendo que no caminho, alguns cavaleiros de ouro reconhecem Saori como sendo a reencarnação da deusa Atena, mas alguns não. E por isso, os 5 cavaleiros de bronze precisam lutar contra os cavaleiros de ouro e para vencer, despertam o 7º sentido. Na sequência, os cavaleiros são levados até Asgard, aonde precisam enfrentar Hilda, a atual representante de Odin na Terra, que está sendo manipulada pelo Anel de Nibelungo e é protegida pelos guerreiros deuses. No passado, quando Saga aprisionou seu irmão gêmeo Kenon, ele pensou que seu irmão nunca sairia dali e acabaria morrendo. Mas Kenon encontrou o tridente de Poseidon e acabou sendo levado ao palácio do deus dos mares. Ali, ele libertou a alma de Poseidon, que reencarnou no jovem Julian Solo. E atualmente, ele deseja se vingar da deusa Atena e inundar toda a Terra. O que leva os cavaleiros a mais um combate, dessa vez contra os generais Marina, com níveis de poder parecidos aos dos cavaleiros de ouro, e que são os protetores de Poseidon. E é nessa saga onde terminaria a série original de Cavaleiros do Zodíaco. 114 episódios levaram toda a história de 1986 até 1989 no Japão, mas existia uma saga no mangá que ainda não tinha sido feita no anime. Então, 13 anos depois do fim da saga original, em 2002, começa a ser finalmente feita a mais importante e considerada por muitos a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco até então, a saga de Hades, que trouxe revelações impressionantes e extremamente impactantes para o anime. A dimensão dessa saga acaba levando as anteriores a serem consideradas um tipo de preparação para essa nova fase que traz de volta todos os Cavaleiros de Ouro para combate, e inclusive inicia uma nova guerra santa entre Hades e Atena. O enredo de Cavaleiros do Zodíaco gira em torno dos 5 principais cavaleiros de bronze, todos inicialmente entre 13 e 15 anos de idade, e o principal é o Cavaleiro de Pégasus, Seiya, que inclusive dá o nome ao anime no Japão, o Saint Seiya. No início, ele busca pela sua irmã Seika, desaparecida desde criança, mas esse assunto só volta a ser tomado no final, quando ela é encontrada. Muitos assuntos são abordados durante o anime, principalmente a amizade, a honra e a persistência. Seiya é um dos personagens que mais apanha dos animes, mas apesar de tudo, nunca desiste e sempre se levanta. Não importando o seu estado, ele nunca desiste dos seus objetivos. E isso é uma das principais mensagens que o anime traz. Mas no fim da saga de Hades, Seiya fica em um estado catatônico, o que leva até o filme Prólogo do Céu, sendo que seria um tipo de prelúdio para uma nova saga, a saga de Zeus ou a saga do Olimpo. Mas isso nunca aconteceu, a não ser por uma criação de fãs, mas nada oficial. Em vez disso, uma nova saga foi criada para Cavaleiros do Zodíaco em 2012, que contaria acontecimentos 25 anos no futuro, com novos personagens e novos cavaleiros, que foi chamada de Ômega. Criada exclusivamente para anime e teve só um volume em mangá, lançado em 2013. Além disso, uma saga mostrando como foi a Primeira Guerra Santa foi criada e teve grande sucesso, a saga Lost Canvas. Mas infelizmente ela nunca foi finalizada em anime, tendo sido transmitida em 2009, mas felizmente o mangá dessa história teve uma conclusão, tendo sido iniciado em 2006 e finalizado em 2011. E também teve uma saga feita atualmente em 2015 chamada Soul of Gold, ou Alma de Ouro, que foca em Aioria de Leão e os Cavaleiros de Ouro seguindo a saga de Hades. Alguns filmes em animação foram feitos durante a fase clássica, se passando nos intervalos das sagas, sendo o primeiro O Santo Guerreiro, de 1987, trazendo a reencarnação da deusa Ares como vilã. Seguindo de A Batalha dos Deuses, de 1988, que inspirou a saga de Asgard e trazia Durval, representante de Odin, como inimigo de Atena.
O terceiro filme foi A Lenda dos Defensores de Atena, também de 1988, que trazia a reencarnação do deus Apolo. E o quarto filme foi Os Guerreiros do Armagedon, de 1989, chamado também de A Batalha Final, que trazia dessa vez o próprio Lúcifer e seus Anjos da Morte. Se situando depois da saga de Hades, em 2004 foi quando veio o Prólogo do Céu, já citado aqui, que trazia não só as reencarnações, mas sim os próprios deuses, como Artemis e o deus Apolo. Em 2014, um filme em animação 3D foi feito, resumindo todo o início da saga clássica até a Batalha das 12 Casas, chamado de A Lenda do Santuário, mas que pela péssima qualidade acabou sendo um fracasso. Além de tudo isso, alguns mangás foram lançados, mas nunca tiveram adaptação para anime. O episódio G, iniciado em 2002, foca também em Aioria de Leão antes da saga principal, lidando com seu crescimento e as acusações de que seu irmão teria sido um traidor ao sequestrar a reencarnação de Atena ainda bebê. O mangá Next Dimension, de 2006, traz histórias durante a Primeira Guerra Santa, mas também continua a história principal depois da saga de Hades, e é considerada a sequência oficial da história. E em 2013, teve início o mangá Sentia Show, que trouxe um novo tipo de cavaleiros, mas do sexo feminino, que não eram amazonas, e sim as Sentias, que seriam basicamente a guarda pessoal de Atena. Inclusive, esse mangá vem sendo atualmente lançado no Brasil pela JBC, assim como a série clássica ainda é trazida no Brasil, sempre sendo relançada em diversos formatos. E é aí onde a gente consegue perceber as várias diferenças entre o mangá original e a adaptação em anime. O anime começou a ser feito pouco tempo depois do início do mangá, então em pouco tempo a transmissão começou a alcançar a série impressa, o que obrigou os criadores do anime a desenvolver subtramas para aumentar o número de episódios até que o mangá fosse lançado, os chamados episódios fillers. Algumas criações foram vários conflitos com cavaleiros de prata existentes só no anime, como Dócrates e o Cavaleiro de Fogo. Os cavaleiros de aço não existem no mangá. As crianças do orfanato no mangá não eram órfãos, eram todos filhos de Mitsumasa Kido, com várias mulheres diferentes, fazendo com que todos sejam na verdade meio-irmãos. O Cavaleiro de Cristal, mestre de Yoga de Cisne, só existe no anime. No mangá, Yoga é treinado diretamente por Camus de Aquário. O Mestre Ares não existe. O mestre do santuário no mangá é Shion, o antigo Cavaleiro de Ouro de Ares, e ele é quem foi assassinado por Saga, tomando seu lugar como mestre do santuário. E a principal diferença é que no mangá não existe a saga de Asgard, que foi criada completamente para o anime, uma saga inteira desenvolvida pela Toei Animation. Mas a qualidade da saga de Asgard é extremamente alta e acompanha o nível das sagas principais, sendo que essa fase é considerada por muitos como o melhor filler já criado para um anime. Muitos jogos foram criados sobre Cavaleiros do Zodíaco e ainda são lançados para consoles da atual geração. E atualmente a Netflix divulgou uma imagem e fez um anúncio que estaria desenvolvendo um tipo de recriação da saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive num tipo de animação ao estilo 3D. Mas ainda não foram divulgadas maiores informações e a gente só fica na espera de que seja tão bom quanto foi o anime original. Cavaleiros do Zodíaco veio ao Brasil em 1994 pela TV Manchete, que basicamente ganhou o anime em troca de espaço de propaganda para Bandai, a empresa que fazia os bonecos dos cavaleiros. E meio que sem querer, acabou se tornando o anime mais assistido, mais famoso e mais querido de todo o país na época. Cavaleiros do Zodíaco se tornou febre nacional, inclusive foi o responsável pelo grande sucesso da dublagem brasileira e o principal responsável pela cultura otaku em todo o país.
abrindo caminho para que outros animes fossem trazidos também, inclusive animes de extremo sucesso como Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Cavaleiros do Zodíaco apresentou os animes a uma grande porção de pessoas que cresceram na década de 90, eu inclusive, sendo até hoje o meu anime favorito. O universo dos cosplayers, dos eventos, das revistas especializadas e de toda a febre dos animes se iniciou graças à Seiya e aos Cavaleiros de Bronze. Tinha ótimas aberturas e encerramentos, e inclusive com versões brasileiras. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Mas infelizmente, apesar do enorme sucesso de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, o anime não é tão amado assim no Japão. Porque Cavaleiros do Zodíaco é criado fortemente na mitologia grega, emprestando às vezes temas da mitologia nórdica e até mesmo do cristianismo em alguns momentos. E no Japão, toda essa parte de astrologia não é popular. Os signos, a cultura, a mitologia e a religião são diferentes do praticado no ocidente. Então, o zodíaco não era algo que atraía o público japonês. O maior lugar de sucesso do anime é na Europa, principalmente na França e na Espanha, além de ser extremamente querido e famoso no Brasil e na maior parte da América Latina. O que complica um pouco as coisas, já que é criado no Japão, e pela baixa procura acaba não tendo tantas coisas sendo produzidas, como é o caso da sequência do Prólogo do Céu, que apesar de ter sido sucesso de bilheteria no Brasil, acabou sendo um fracasso no Japão. Mas cabe agora à Netflix reacender a chama dos Cavaleiros com essa nova produção, e eu sinceramente espero que Cavaleiros continuem tendo novos materiais sendo produzidos, seja em anime, mangás, jogos ou qualquer outro tipo de mídia, e que, se possível, que dure para sempre. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta qual é o seu Cavaleiro de Bronze favorito. O meu é o Yoga. E o Nerd All Stars agora é parceiro da Amazon, então sempre que você quiser encontrar um quadrinho ou um mangá para comprar, entra pelo link que eu vou deixar na descrição dos vídeos. Desse jeito você vai acabar ajudando no crescimento do canal e encontrando materiais com desconto. Se você quiser apoiar o canal ou mandar alguma coisa pra cá, o link pro Padrim e o número da caixa postal vão estar aqui na descrição. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Por exemplo, o pessoal do Instagram e do Twitter já conhecia o cenário novo. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.